Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre sobre a carreira que nos está proposta, chegamos à lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Iremos ver nesta lição as interpretações errôneas acerca do inferno. Iremos ver também tudo a respeito da palavra Hades, Tártaro e Lago de Fogo ou Geena. E por fim, iremos conceituar o que é a doutrina do inferno. Qual o propósito de, na palavra de Deus, está descrito esse lugar de castigo e de tormento eterno. Então te convido para ficar conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Começaremos pela exegese da leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 25, do 41 ao 46. O primeiro versículo diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse texto, de cara, já tem coisas importantes para nós meditarmos. A primeira coisa é que esse texto é baseado no Salmo, o Salmo de número 6 e no verso de número 8, que diz: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Aqui, o servo de Deus Davi está arrependido diante do Senhor, sofrendo por causa dos seus inimigos, e assim como o Salmo de número 1 e outros salmos, ele está confirmando aqui que ele não terá comunhão com quem pratica a iniquidade. Ele, como ser humano, pecador, que busca se purificar diante de Deus, está dizendo: sai de perto de mim, quem vive no pecado, porque eu não vivo mais no pecado. Já podemos ver a intenção de Deus em dizer para aqueles que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, não terei comunhão com vocês. Então, aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre, eles terão primeiro a condenação de não ter mais comunhão com Deus Todo-Poderoso. E Deus deixa bem claro que esse apartar está relacionado a o Senhor não conhecer eles. Então, eu não terei intimidade com você porque eu não sou seu amigo, ou seja, eu não conheço você. Tanto que é incômodo quando às vezes você vê uma pessoa pela primeira vez e esta já quer adentrar na sua intimidade, já quer conversar coisas sobre toda a sua vida e você fica meio desconfiado. Nos textos de Mateus 25:12, Lucas 13, do 25 ao 27, o Senhor deixa bem claro que esses que serão lançados no nas trevas exteriores, no local de ranger de dentes, ele não conhece essas pessoas, ou seja, não tem comunhão com ele, não entra na sua casa, não o adora em espírito e em verdade. E não se livra do inferno alguém que pratica algum tipo de boa obra, mas aquele que entrega a sua vida em uma comunhão. Salvação é um relacionamento e não uma religião. Então ele diz: apartai-vos de mim, e ele diz para onde? Para o fogo eterno. O texto de Mateus, capítulo 13, versículo 40, da parábola do joio, o Senhor diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, o joio aqui representa aquele que não produziu fruto esperado. E o fruto esperado pelo Senhor Jesus Cristo é o fruto do Espírito Santo, é amor. E esse próprio texto da leitura bíblica em classe está relacionado à comunhão. A bênção apostólica, o finalzinho dela, diz que a comunhão com o Espírito Santo. João fala da comunhão que nós temos uns com os outros e com Deus. A própria Bíblia Sagrada está cercado disso. Tende paz com todos, o quanto for possível, tende paz com todos. Então, sem paz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Igreja é coletividade. Igreja é amar a Deus e amar pessoas. É por isso que ele segue o texto dizendo que: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão
não me visitastes? E há uma dúvida desses que estão sendo lançados no fogo eterno, quando isso aconteceu? Eles perguntam no versículo 44. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E aí é onde o Senhor vai explicar a eles. Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então o Senhor está dizendo aqui: quem me serve vive praticando as boas obras, vive estendendo a mão ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao sem-teto, ao que pede esmolas. Então ele está dizendo: a prática da boa vontade, a prática da esmola, atender as pessoas, manifesta o amor de Deus. Tanto é que aquele que foi cego na essência, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que ele foi assim, ou ele nasceu assim, para que se manifeste nele a glória de Deus. Ver e ter misericórdia, ver e ter compaixão, ter empatia e também ajudar aquele que tem necessidade. O próprio Deus diz que os pobres sempre estarão no meio de vós. Então, esses que não só por não ter praticado algum tipo de boa obra, mas por não ter comunhão com o Senhor, relacionamento e amizade. Veja o que diz Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Uma expectativa de juízo para os rebeldes, para aqueles que tiveram comunhão com o Senhor e deram as costas para essa comunhão. Haverá juízo eterno para os que blasfemam da presença de Deus. O último versículo da leitura bíblica em classe diz: Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, ele diz que é melhor você arrancar o seu olho do que ir com os dois olhos para o fogo eterno, ou arrancar a sua mão do que ir com as duas mãos para o fogo eterno. É melhor estar aqui, necessitado, negando a si mesmo, sofrendo aquilo que tem que padecer, mas estar na presença de Deus. Quando a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus Cristo dá a dica que você tem que cortar o olho ou arrancar a mão, simplesmente é negar, resistir à tentação e não fazer aquilo que a tua mão ou o teu olho pensava em fazer. Porque do coração do homem procede todo o mau pensamento, mas a tentação ela é humana e ela pode ser resistível através da vigilância, da oração e da graça de Deus que está sobre a nossa vida, pedindo ao Senhor que não nos deixe entrar na tentação. Em Salmo 9,17, confirma que as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Então, até aqui nós temos não ter comunhão, se esquecer de Deus e não praticar as boas obras. Então, se assim acontece, Deus também os entrega ao seu próprio sentimento, como foi em Romanos capítulo 1, quando eles, tendo conhecimento de Deus, a revelação de Deus chega a todo ser humano, desprezaram e não glorificaram ao Senhor. Veja que a primeira vez que a leitura bíblica em classe cita a eternidade deste local, ela diz fogo eterno, no primeiro versículo 41. E no último versículo 46, ele diz tormento eterno. Jesus também fala em trevas exteriores e ranger de dentes. Então é um local de trevas, um local de fogo, de sofrimento, de incômodo eternamente. Veja o que diz Apocalipse 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Nesta lição, nós precisamos tratar sobre a questão da eternidade, desse fogo que não será temporário ou não tem o objetivo de destruir uma matéria para todo sempre, mas permanecer atormentando para todo sempre. Então vamos entrar agora no nosso primeiro tópico, onde nós iremos aqui expor as interpretações equivocadas sobre esse local de tormento. Depois iremos acessar os termos originais do hebraico e grego para termos um entendimento mais completo, tanto da sepultura como do local espiritual, o Hades, o Sheol, o inferno.
Dentre as interpretações equivocadas sobre o inferno, nós podemos tratar aqui sobre o aniquilacionismo, nós podemos tratar sobre o universalismo, nós podemos tratar também sobre o inferno temporário e o inferno metafórico. O aniquilacionismo é a definição que entende que as almas que serão lançadas no inferno, elas sofrerão até o nível do castigo relacionado aos pecados cometidos nesta vida e elas serão destruídas, elas deixarão de existir. Quem é adepto do aniquilacionismo é John Stott. A segunda interpretação equivocada sobre o inferno é o universalismo. No universalismo se entende que o inferno será um local de purgar os pecados e muitos serão lançados no inferno, sofrerão a pena dos pecados cometidos nesta vida, mas depois eles serão novamente reconciliados com Deus. Os teólogos que são adeptos dessa interpretação são Orígenes, Gregório de Nissa e Rob Bell. Enquanto o universalismo, que crê que todos serão salvos, e o inferno é um local de punição, porém uma punição onde se chega até o nível, e aí depois a pessoa é reconciliada com Deus. Quando nós falamos sobre uma outra interpretação, que é o inferno de forma temporária, como purificação, então o inferno aí já não é um castigo, já não é uma punição, mas um período de purificação. Algumas pessoas estarão lá no inferno para serem purificadas de algumas falhas que cometeram aqui nesta vida, depois serão reconciliadas com Deus novamente. E há também aqueles que são adeptos do inferno metafórico, que diz que não existe um local onde as pessoas vão chamado inferno. O inferno é simplesmente o sentimento e é o estado das pessoas que estão separadas de Deus, que estão distantes da presença de Deus, e não como um castigo para aquelas que estão e estarão longe da presença de Deus. C.S. Lewis, ele acredita nesse inferno metafórico e promove esse inferno metafórico. Veja que não é uma questão de ser doutor em teologia ou ter muito conhecimento. É simplesmente algumas pessoas aderirem a uma interpretação mais relativista das Sagradas Escrituras, interpretando de forma errônea o que é o amor de Deus, um amor desprovido de justiça, que por Deus ser amor, Deus não vai fazer nada com ninguém. O pai que não disciplina o seu filho, então esse não é um pai verdadeiro. E o nosso pai é um pai verdadeiro. E aqueles que não são filhos dele, ele não tem comunhão com ele, porque ele não conhece. Não há como ter comunhão com pessoas que nós não conhecemos, que nós não nos relacionamos. Assim é Deus. O local foi preparado para o diabo e os seus anjos, seres espirituais, seres imortais que permanecerão conscientes por toda a eternidade. E Deus não teve de maneira alguma a inclinação de criar este lugar para os homens, mas o Deus deste século, o diabo, a serpente, seduziu os homens para fazer a vontade da serpente. A vontade da serpente é ser como Deus. E conseguiu colocar dentro do homem também o desejo de ser como Deus, de criar os seus próprios deuses e fazer o seu próprio caminho, desprezando o caminho do Senhor. Aí, por causa disso, mesmo o amor de Deus indo em direção ao homem e pregando a redenção, mesmo assim, milhares, talvez bilhões de pessoas vão negar a palavra, negar o Senhor, então vão seguir o destino do diabo e os demônios. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Assim como os seres humanos mortos, ou seja, longe da presença de Deus, também serão ressuscitados, não com o corpo de glória dos salvos, mas com o corpo ignominioso. Então eles permanecerão lá também. Do contrário, se eles fossem aniquilados completamente ou destruídos completamente, eles não precisariam ser ressuscitados. Mas eles são ressuscitados para quê? Para receber a sentença. E qual é a sentença? Lago de fogo e enxofre por toda a eternidade futura. Esses são os pensamentos humanos e carnais, e posso dizer até diabólico em relação à doutrina do inferno, o que pode prejudicar a vida de muitas pessoas
que acharão que não serão lançadas nesse local. Existe um pensamento também dizendo que estar no inferno ou ser lançado no inferno significa que a presença de Deus não está lá. Estar no inferno é a ausência da presença de Deus. É preciso analisar isso um pouco com cuidado, porque quando nós analisamos o tribunal da igreja, o tribunal de Cristo, nós vemos que em 1 Coríntios capítulo 15, o fogo do Senhor e os olhos do Senhor são como chamas de fogo para provar os homens que estão de sobre a face da terra e as suas obras, dando pagamento a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor olhará para as obras do seu povo e algumas obras que não foram feitas com honestidade, com adoração e submissão verdadeira, será destruída. Todavia, este que teve a sua obra, algumas ou todas destruídas, ele já é uma pessoa salva, estará na eternidade com o Senhor. Quando nós olhamos para o inferno e esse fogo do inferno, nós podemos ver também a presença de Deus, a presença do juízo de Deus. E nós iremos conferir dentro das Sagradas Escrituras que quando Deus decidiu trazer juízo sobre lugares e pessoas, ele derramou do fogo dele sobre essas pessoas. O fogo de Deus desceu do céu e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19. Em Levítico capítulo 10, os filhos de Arão foram mortos pelo fogo que saiu da presença de Deus, diz o texto, e os consumiu. Em Números 16, Corá, Datã e Abirão e mais 250 homens foram mortos pelo fogo que saiu do incensário, ou seja, da presença de Deus. Então é o fogo de Deus que destrói, que consome. O próprio nome de Deus, El Shaddai, significa aquele que assola, aquele que destrói, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que faz aquilo que ele quiser fazer. Em Números 11, os murmuradores de Taberá são destruídos pelo fogo de Deus. Em 2 Reis, capítulo 1, Elias, que foi buscado pelos soldados, pediu a Deus o fogo e o fogo de Deus desceu e destruiu eles. Em 1 Reis 18, Deus respondeu com fogo sobre o sacrifício de Elias para vencer e julgar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, diz que todos os elementos que hoje se encontram, ou seja, essa criação, serão destruídas por meio do fogo. O fogo aguarda para destruir tudo o que existe hoje. A respeito de Jerusalém, o próprio Deus, em Jeremias 21:10 e Lamentações 4:11, diz que ele acendeu o fogo para destruir Jerusalém. Ou seja, todos aqueles que desprezaram a sua presença, o próprio fogo de Deus os destruiu. Lembra do Lúcifer, aquele que conduzia a luz? Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Então a ideia de que o inferno não tem a presença de Deus. No Salmo 139 diz: se eu for ao Sheol, tu aí estás também. Só que a presença de Deus aí era a presença destruidora. É o fogo do Senhor que consome os incrédulos, os rebeldes, os profanos e aqueles que se esquecem de Deus. A presença de Deus, da comunhão consoladora e da paz estarão com os justos na Nova Jerusalém. Pois, diz Isaías, o ímpio não tem paz. No segundo tópico, o comentarista fala sobre como a palavra inferno aparece na Bíblia. Todos aqui sabem que a revelação de Deus, no sentido geral, de todos os assuntos, é uma revelação de forma progressiva, até da própria divindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim também foi na palavra inferno, que do hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra Sheol, que significa o lugar dos mortos, a sepultura, a cova a que foi colocada aquela pessoa. No livro de Eclesiastes, todas as passagens em que Sheol aparece, ele está falando da sepultura, do local onde se coloca o corpo. É por isso que ele diz que para onde vai o homem, vai os animais também. Ele está falando sobre debaixo do chão, na terra, e não o inferno. Quando você confere os versículos do Antigo Testamento sobre castigo para os ímpios no Sheol e na sepultura, eles se concentram mais na deteriorização, não em algo sobrenatural,
algo invisível, em que a alma e o espírito estarão lá. Esse entendimento completo do local espiritual do inferno só veio no Novo Testamento. E o cuidado em que você, professor, estudante da Bíblia Sagrada, tem que ter é não interpretar a palavra Hades do grego no Novo Testamento como o Hades da mitologia grega. O Hades da mitologia grega é o local onde todos os mortos estão. No Antigo Testamento, eles não tinham muito entendimento de que aquele que está com Deus está em um outro local, porque eu já falei, a revelação era de forma progressiva. Mas isso não dá respaldo para usarmos o Hades da mitologia, onde é o local dos mortos, onde todos os mortos que habitam nesse submundo, cujo líder desse submundo é o Hades, onde por causa disso, muitas pessoas acham que Satã será o líder do inferno com um tridente para atormentar as pessoas. Pelo contrário, esse local foi edificado por Deus e é o fogo de Deus para atormentar ele, o diabo e os seus demônios. Mas os homens que seguem o diabo e os demônios vão também ser lançados nesse local. E como nós poderíamos interpretar a questão das outras palavras? Hades significa tanto o local, a sepultura, como também o local de castigo, o estado de morte eterna. Então a palavra Hades pode ser usada para as duas situações, como também a palavra Sheol, como a interpretação era mais primitiva e ainda não era completa no Antigo Testamento, também é o local de tormento dos ímpios. Por isso existem vários versículos aqui na lição que você pode conferir, onde os ímpios serão lançados nesse local de sofrimento. Mas tem também outras duas palavras, a palavra tártaro, que pode ser entendida como o abismo, onde estão presos os anjos caídos, que lá no futuro anjos que estão presos serão soltos também, ou seja, não estão no local definitivo, pois esse local definitivo ele será inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. E o local chamado Geena. Você pode usar uma dinâmicazinha ou um desenho, que eu não fiz ele melhor em algum outro local, como o, o Hades sendo a sepultura fora do abismo, que pode ser tanto a sepultura como o inferno, o local de tormento, onde se espera, né, a antessala para o local definitivo, que é o Geena, e o Tártaro seria o poço do abismo, ou seja, o local antes de chegar no local definitivo, onde não tem ninguém lá, que é o Geena, o vale de Inon ou lago de fogo e enxofre. Daí você percebe de onde é tirado a palavra lago, pois ao redor da cidade de Jerusalém há o vale de Cedron e do outro lado há o vale dos filhos de Inon, onde no passado eram oferecidos sacrifícios ao deus Moloque, segundo Crônicas 28:3 e segundo Crônicas 33 e versículo 6. Então, nesse local, por causa disso, que se tornou amaldiçoado, e algumas pessoas acham que foi aí onde Judas Iscariotes também foi para se enforcar. Nesse local, já no Novo Testamento, era usado como um local para jogar os dejetos e o lixão. E lá estava um fogo constante. Então é um vale, um lago de fogo constante. E é daí onde vem o entendimento de inferno. O lago de fogo constante, ou lago de fogo eterno. E aí nós entendemos que existe um local espiritual preparado para ser lançado aquilo que será descartado, o joio, que não produz mais fruto, aquilo que não serve para ser usado. Então o entendimento é simples, não há necessidade de complicar esse entendimento. É possível entender. E o mais importante de tudo isso é que esse tormento ele será por toda a eternidade. Terceiro e último ponto, a doutrina bíblica do inferno. O que o inferno nos ensina? Ensina que Deus é justo. Diferentemente do que essas ideologias dizem, mas como um Deus de amor poderia cometer tal injustiça? Pelo contrário, o inferno é o local da justiça de Deus. Deus é glorificado naqueles que recebem a disciplina eterna e o castigo eterno, para mostrar a santidade de Deus. O princípio de tudo isso é a lei de Deus. Se você tocar nessa árvore, certamente morrendo morrereis. E o Senhor nos criou para vivermos eternamente com Ele, sermos imortais, assim como os anjos são imortais. Eterno, só Deus é eterno, porque Ele é incriado. Então, a lógica é essa. A lei de Deus, ela revela que Deus é santo
e que os homens precisam ser santos, assim como Deus é santo, para estar em comunhão com Ele e viver eternamente com Ele. Se os homens não são santos, então não têm comunhão com Ele e não viverão eternamente com Ele. E eles não serão destruídos porque agora são seres ressuscitados. Então eles jazerão, permanecerão para todo sempre longe da comunhão com Deus, da comunhão de Deus, mas atormentados pelo fogo do juízo de Deus. Veja, Jesus ele é o nosso holocausto e o cálice da ira de Deus caiu sobre ele. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então nós não precisamos cair no inferno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitos homens vão desprezar o Senhor. E eles não cairão lá de forma indesculpável, pois a revelação alcançará todos os homens. A harmonia das Sagradas Escrituras nos dá um entendimento correto de todo o texto. E muitos textos confirmam a eternidade deste castigo. Mateus 3,12, Marcos 9, 43 e 48, Mateus 13, 42 e 50, mostra que é trevas, que é longe de Deus, que é um local onde permanecerão aqueles que não estão em comunhão com o Senhor. A fim de nós finalizarmos, Apocalipse 2,11 diz um texto muito importante desta aula, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, o local dos mortos, que é a figura daqueles que não têm o Espírito Santo. Então, a morte dará aos seus mortos, que o Senhor julgará no grande trono branco e lançará na morte eterna. Não porque a palavra morte significa que eles vão ser aniquilados. Morte significa distância da comunhão com Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Já está morto, já está em prisões eternas aqueles que não estão na presença de Deus. O próprio Jesus, em João 3, ele diz que aquele que não crê já está condenado. Então existe uma condenação constante para os que negam ao Senhor e definitiva para os que, diante do trono ou do juízo final, forem lançados no vale do Inom ou do Geena, Ge-Inom, que é o lago de fogo e enxofre que arde e queima para todo sempre, onde o verme nunca para de morder. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então permaneça como Monte Sião, na presença de Deus, porque a qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, não para um local de dificuldade ou de sofrimento, mas para onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas que nos traziam sofrimento nesta vida já se passaram. Tudo agora é na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja inscrito no canal EBD Sim Senhor. Se você desejar fazer um curso de teologia, também estude conosco no nosso canal principal Bíblia de Fato. Acesse os vídeos, porque lá nós temos as informações. Basta ser membro do canal, você estudará teologia conosco, uma aula por semana ao vivo com apostila e certificado no final. Aqueles que passarem a ser membros do canal EBD Sim Senhor, nós passaremos, quando completarem 10 membros, passaremos a fazer aqui também transmissões ao vivo no final de semana, antes de você ministrar a sua aula. Que tal? Seria uma boa. Então, clica aí em Seja Membro e passe a ser membro também do nosso canal EBD Sim Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a nossa próxima aula, semana que vem, que será a aula de número 12, A Bendita Esperança, a marca do cristão. Já estamos finalizando um trimestre, então corra para adquirir a sua nova lição, para que na primeira aula você já possa estar estudando conosco aqui também no canal EBD Sim Senhor. E se você ainda não entrou no nosso grupo no WhatsApp, então entre aí, está no comentário fixado ou também no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você também terá um contato mais próximo conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.